Senador Magno Malta, para discutir a matéria. Senador Magno Malta. Senhores senadores, eu acho que a discussão está tomando um caminho dessa matéria em que estão tentando criar uma mula de 7 cabeças, criar um monstro, uma anomalia, cheio de perna para que ninguém entenda nada. A maioria dos discursos que eu ouvi, nada tem a ver com a matéria. A estrutura socioeducativa, que tem suas dificuldades de educar, exatamente porque nós não estamos tratando de criança. Senador Eduardo Lopes, quando disseram que Vossa Excelência rasgou o ECA, quem lhe disse isso tentou tratar o ECA como a Bíblia. O ECA nunca foi nem será o suprassumo do Brasil que não precisa de mudança. Foi a alteração do 240 do ECA, 18 anos depois, que possibilitou a prisão, o aumento de conduta de pena que mantém abusadores de criança na cadeia no Brasil. É no ECA a alteração que criamos a Lei Joana Maranhão, que alteramos aquela conduta, onde uma criança abusada não podia o Ministério Público denunciar e nem o delegado do inquérito sem autorização da família, porque era uma ação privada e não pública. Quando nós quebramos isso, a lei que dá o nome Joana Maranhão, ocorre que ela se tornou pública. O Ministério Público não precisa nem o delegado da mãe autorizar o pai para denunciar o canalha que abusou da criança. A lei era tão fuleira, no Nordeste fala fuleira, a lei fuleira era assim: a criança é abusada, quando fizer 18 anos, virar adulto, ela tem 6 meses para denunciar o abusador. Ninguém sabia disso. Joana Maranhão cometeu o erro de denunciar o técnico com 19 anos de idade. Ele entrou com 3 processos, Romário, e você conhece bem a matéria, de calúnia e difamação contra Joana. Hoje a lei é outra, porque o ECA foi alterado. E quando você fala das estruturas socioeducativas, quem diz que o ECA é o suprassumo do mundo, se candidate, vai participar, seja uma dessas pessoas, dessa estrutura socioeducativa e vai fazer estágio no Rio de Janeiro. Tu vai ver, viu, governo? Viu? Tu que vai ser governador do Rio de Janeiro, Romário? Tu vai ver o que é lidar com isso lá no Rio de Janeiro. Estou jogando praga não, que Deus te guarde, te abençoe, mas o trem não é fácil, senhor presidente. O que ocorre, senador Moca, é que está falando de integração. Meu querido senador, senadora Rose de Freitas, nós estamos falando, não é de criança, nós estamos falando de homens travestidos de criança, marginal, de 15, 16, 17, que estupra, sequestra, mata, que não confunde escopeta com chupeta. Ele sabe o que é chupeta. Chupeta é coisa de criança, escopeta é coisa de bandido. De cada 10 crimes no Brasil, 8 tem uma criança dessa, que os esquerdistas chamam de criança, desses pobrezinhos, porque foi a origem desse menininho que fez dele esse marginal, como se nascer numa família pobre fosse sinônimo de marginalidade. Eu sou filho de uma faxineira. Aqui quase todo mundo veio dessa realidade. Então nós precisamos acabar com essa poesia mentirosa, com esse discurso esquerdopata, evocar até o nome do Fraga. Porque a emenda veio da bancada da bala. Mas essa bancada da bala, o que é, hein? Porque bala perdida no Rio quem dá é marginal. A bala que circula por aí é pelos marginais, porque a sociedade brasileira é desarmada. A armada é só o bandido. E de cada 10, 8 tem 17, tem 14, tem 15. Queima jornalista dentro do pneu, sequestra, estupra, mata, faz gesto obsceno para o policial. Se o policial põe a mão nele, é desqualificado, é truculento, é marginal, precisa pagar pela bala. E eu aproveito, senhor presidente, no encerramento da minha fala, para solenemente, senadora Rose, Vossa Excelência que é uma mulher, solenemente, transmitir a minha solidariedade, o meu abraço à policial de São Paulo, Cabo Kátia, na porta da escola, em defesa das crianças, dos viandantes que por ali estavam, das famílias que foram buscar os seus filhos, dá de cara com o marginal, de arma em punho, e diz: perdeu, vagabunda.
Primeiro, para uma mulher empunhar uma arma, puxar o cão do gatilho, o cão primeiro, engatilhar e ainda atirar, aquela rapidez só em filme de Steven Spielberg. Sem contar a coragem. É mãe, tem útero. Mulher é mais corajosa do que homem, porque tem uma peça a mais, tem o útero. E aí eu vi um monte de esquerdopata fazendo discurso e dizendo, mas o marginal estava trabalhando. Senador Eunício, o cara estava trabalhando. Perdeu, me dá seu celular. Ele pode matar por um celular. Agora esse vagabundo não pode morrer porque foi roubar um celular. Cabo Kátia, parabéns, mãe, por ter defendido seu filho. Muito obrigado pela população de São Paulo e do Brasil, pela sua atitude. Vagabundo, quando entrou para vagabundagem, não quis trabalhar, estudar, assaltar e meter os ferros. Ele sabia que um dia a hora dele ia chegar. Pou, pou, dançou. Esse é o final.